Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Já fazia algum tempo que eu não venho aqui, eu tive algumas alterações aí no meu itinerário no trabalho. Foi acrescida algumas atribuições para as minhas funções e aí acabou que eu fiquei sem tempo para produzir conteúdo, mas o que eu tinha que aprender já aprendi. As coisas estão mais simples agora e eu acredito que eu conseguirei manter aí um ritmo de produção de conteúdo para vocês, tá bom? Antes de tudo, gostaria de pedir que você, por favor, se inscrevesse, tá? Deixasse o like, compartilhasse com quem possa vir se interessar sobre o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a Itaúsa e por que que a Itaúsa está num momento interessante para você investir, tá bom? Tá com desconto interessante e a gente vai dar uma olhada agora do porquê que está acontecendo. Então, bom, é impossível você falar de Itaúsa sem você falar de Itaú. Haja visto que Itaú é responsável aí por mais de 90% do resultado da Itaúsa. Então, se nós olharmos o lucro por ação histórico do Itaú, nós podemos ver que houve uma queda ali por volta de 2020 devido, né, esse evento sanitário que nós tivemos da pandemia, e a partir daí o Itaú vem consistentemente retornando aos seus patamares de lucro, né, na média ali do que ele vem apresentar. Então, tivemos uma queda de lucro, né, em 2020 devido à pandemia. Essa queda de lucro não foi necessariamente uma perda de lucratividade, e sim porque o banco, como de certa forma o produto do banco é dinheiro, e o banco resolveu fazer um movimento de aumentar a PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. Então, imaginou-se, né, que muitos dos clientes que estavam em débito poderiam não conseguir corresponder, né, atender as demandas dos seus empréstimos, arcar com os custos dos seus empréstimos, e aí o banco se adiantou fazendo uma maior provisão para devedores duvidosos. É, Graças a Deus a pandemia foi superada e o banco abriu mão dessa abordagem e já está voltando para seus patamares de lucros anteriores à pandemia, tá bom? Então, lucros crescentes após a pandemia. Outra coisa que nós podemos notar aqui é o seguinte. Então, o banco vinha nesse segundo gráfico, ele vinha com normalidade de lucros, né? Teve essa queda. E já em 2021 e 2022 ele já superou o lucro líquido que ele vinha apresentando ali em 2018, 2019. Porém, ele segurou o payout, ou seja, ele reduziu o payout, consequentemente reduzindo a quantidade de proventos que foi pago. Então, perceba que a lucratividade do Itaú continua excelente, porém, nesses anos aí, 20, 21 e 22, ele reduziu bastante a distribuição de dividendos. Tá? Isso é indicativo de novos investimentos. O banco fez alguns investimentos sim na corretora, e também de caixa elevado. Então, de certa forma, isso, essa esses lucros que não foram distribuídos fatalmente chegarão ao Itaúsa. Porém, isso ainda não ocorreu. Ele não aumentou a distribuição de dividendos ainda. Porém, o CEO da Itaúsa já deixou claro que a Itaúsa vai voltar a distribuir próximo da totalidade dos lucros em proventos. E a tendência é que o Itaú faça a mesma coisa. Então, o lucro da Itaúsa vem da distribuição de proventos do Itaú. Então, para os próximos anos, espera-se que a Itaúsa volte a distribuir grandes quantidades de dividendos, tá bom? Entendemos mais ou menos como é que está o cenário no Itaú. Agora nós vamos olhar diretamente para a Itaúsa. Então, o primeiro movimento que a Itaúsa fez, nós estamos olhando o resultado de 2022, que é inclusive eu prefiro olhar resultados anuais, tá? Podemos notar, portanto, que a Itaúsa permanece na sua estratégia de vender participação
na XP. E aqui ela, na demonstração de resultados, ela especificou isso daqui. É, a Itaúsa alienou em março, julho, outubro e novembro de 2022 41 milhões de ações classe A da XP, correspondente a 7,1% do capital social da empresa, pelo valor aproximado de 4,7 bi, cujo preço médio de venda foi de R$ 114 por ação. As vendas geraram impacto positivo de 2,6 milhões no resultado do ano da holding, líquidos de impostos. Tá? E resta ainda, de posse da Itaúsa, cerca de 6,55% da posição da XP. Tá? Então, aqui ela exemplifica nesse gráfico para a gente. Ela detinha 15,1%, em 2021 vendeu 1,4%, passou a deter 3,7%, em 2022 ela vendeu 7,1%. Hoje só detém, né, 6,55%. E aqui ela exemplifica, né, as vendas, o valor total da venda, o impacto no resultado, que é o que virou caixa e tudo mais. Compreendido isso, então a gente ainda tem, a gente ainda pode contar com um resultado extraordinário de lucros da Itaúsa, né, talvez por um ano ou mais, né? Vamos ver como é que eles vão executar essas vendas da XP, mas está próximo de acabar, já foi vendido mais da metade da posição de XP, tá bom? Aí aqui nós temos o cronograma de amortização da dívida e eu correlacionei também com a posição de caixa da empresa para eu conseguir explicar uma coisa aqui para vocês. Ó, desse ano de 2022, a Itaúsa amortizou praticamente o que ela vai amortizar também em 2025. 2023, 2024 não tem, por enquanto, dívidas a serem pagas, tá? Então, mantendo a normalidade do resultado, imagina-se que essa quantidade que foi paga em amortização e juros retorne como lucro no ano que vem. Teve uma emissão a quinta emissão de debêntures na casa de 3,5 bi, porém, se a gente dá uma olhada aqui, é um valor muito próximo do follow-on da Alpargatas, tá? E da aquisição dos, se não me engano, 10% da CCR. Então, essas debêntures não, elas inicia-se o pagamento delas depois de alguns anos, né? O pagamento dos juros. Então, percebe que nem tem dívida para os anos seguintes, após a aquisição da emissão das debêntures. Então, imagino que a empresa emitiu debêntures, fez esses dois investimentos com a dívida, tá? Aqui tem a participação que ela vendeu da XP, que é um não recorrente, embora ainda tenha um pouco para ser vendido. Então, teremos um não recorrente no futuro. Porém, ainda sobra amortização de juros. Então, 2023, 2024 poderão ser anos cujo caixa vai elevar bastante, já que não há dívida ou juros a serem pagos. Tá? Então, os próximos anos, somado a isso, a possibilidade do Itaú voltar a distribuir a totalidade de seus lucros, pode ser que a gente tenha um up, né, da questão dos proventos interessantes aí para 2023, 2024, né? Pelas minhas projeções, alguma coisa aí no preço de 7 e alguma coisa que está hoje, 7,90, alguma coisa assim, superior a 15, 18% de dividend yield. Né? Então, a cotação da Itaúsa está bem descontada. E a gente vai falar mais sobre isso com o decorrer da aula. Mas, ok. A emissão de debêntures foi para o follow-on da Alpargatas e aquisição da CCR. Amortização similar de 2022 a 2025, que é a dívida que nós falamos aqui. E crescimento futuro dos proventos do setor financeiro. Eu não marquei, mas existe uma projeção de crescimento aqui para os proventos do setor financeiro, que é essa segunda barrinha aqui, que é exatamente, né, a distribuição de dividendos de Itaú. E tem, enquanto o Itaú usa DT participação da XP e a XP porventura distribui dividendos, também vai ter um impacto aqui, mas é irrisório comparado com o que pode vir do Itaú. Tá? Crescimento futuro dos proventos pagos, né, perceba que nesse primeiro ponto aqui a gente fala dos proventos recebidos pela Itaúsa. E aqui nós falamos dos proventos
pagos pela Itaúsa, ou seja, a sinergia entre os dois, né? Um garante o outro. E caixa significativo, correspondente a 90% da amortização de 2025. Então perceba que a Itaúsa mantém caixa, tanto manteve em 2021 quanto em 2022. E se você pegar esse valor aqui, 2,6 bi, equivale a aproximadamente 90% do que há a ser pago em 2025. Então perceba que a grande chance de 23, 24 e talvez até 25 a Itaúsa distribuir totalidade do seu lucro, né, como já foi dito pelo CEO, somado a isso, né, a declaração do CEO distribuir 100%. Então ela tem caixa praticamente o que ela vai pagar a dívida de 2025, tá bom? Então uma situação de um posicionamento de caixa muito tranquilo, muito seguro. Agora olhando um pouco os resultados das subsidiárias, eu vou ser mais rápido aqui porque representam muito pouco no resultado da Itaúsa. A Alpargatas teve o follow-on, emitiu debêntures, né? E teve uma queda aí de 55,6% do lucro líquido recorrente, né? Devido principalmente à subida das taxas de juros no Brasil e à queda do consumo no Brasil, né? Então vendeu menos aqui. A Dexco também reportou um decréscimo no seu lucro líquido, tá? Iniciou né, a operação de uma, se não me engano, de uma fábrica de celulose, né? A Dexo produz painéis de MDF que utilizam de celulose como matéria-prima. É, se eu não me engano, esse resultado aqui é da CCR, tá correto, CCR, e ele teve, né, que foi adquirida no ano passado, teve uma participação adquirida pela Itaúsa no ano passado, também apresentou uma redução do lucro líquido na casa de 38,6%, né, de 806 milhões para 495 milhões, conforme marcado aqui. Aqui nós já estamos falando da AEGEA, que também teve uma queda no lucro líquido de anual 48,1%. Né, caiu de 501 milhões para 260. Porém, no entanto, a EGEA tem dois fatos interessantes aqui sobre ela, que ela ganhou duas licitações em dezembro de 2022 e passa a operar, devido a esses ganhos, em 489 municípios em 13 estados. E perceba que também houve um aumento de CAPEX, quer dizer, a empresa está investindo. Então, essa queda de lucro pode ser irrisória aí no futuro da empresa. A empresa está reinvestindo no seu negócio, crescendo, né? Vale frisar que nos últimos anos aí, houve um marco legal do saneamento, né? Então é um business que está em crescimento. Tanto é que já ganhou duas licitações no ano passado. Então a gente tem que acompanhar bastante aí a EGEA. Eu sou bastante otimista com essa avenida de crescimento na questão de saneamento e dessa posição da Itaúsa, junto com a NTS. A NTS também está com os resultados interessantes. Aqui nós temos o resultado da Copa Energia, né, que teve um crescimento aí de 470% no lucro líquido recorrente. Basicamente a empresa só comunicou sobre a gestão da frota. Tá? Então ela vai fazer algumas aprimorações aí em questão de gestão de frota, controle logístico, né, da distribuição. Vamos ver aí nos próximos anos. Apesar que é um resultado significativo, porém traz pouco impacto, né, na questão do lucro da Itaúsa. Mas é outra avenida de crescimento interessante que eu vejo para a Itaúsa no longo prazo. E agora a NTS, analisando os resultados da NTS, houve uma expansão da malha de gasodutos, tá? Adquiriu o Gazig, que tem 11 quilômetros de extensão, interliga Itaboraí a Guapimirim, viabilizando o escoamento do gás do pré-sal pela Rota 3. E fez investimentos também para os avanços
no projeto Gazig, com destaque para os avanços no projeto Gazig, e aquisição de Linepack e o comissionamento do fundo de entrega de Cubatão 2, levando a companhia a atuar na direção de um mercado multicliente em conformidade com a nova lei do gás. Se não me engano, a NTS só atendia a Petrobras até pouco tempo atrás e agora está atendendo mais clientes, né? Deve ser por isso que ele fala dessa questão de direção de um mercado multicliente. Porém, o lucro líquido se manteve, teve uma elevação ali na casa de 0,5%. Porém, houve um crescimento da dívida e do CAPEX. Então, a NTS está investindo bastante e você pegar o histórico de aquisição dela pela Itaúsa, é uma empresa que, embora pequena, tem dado muito retorno, é um business muito bom, esse de gasodutos, tá bom? Aqui a gente tem um gráfico que exemplifica essa questão da participação da Itaúsa nas empresas que ela adquiriu. Então já temos aí 8 empresas, né? Restaram 7 após a venda da totalidade da venda da XP, mas a Itaúsa vem crescendo bastante aí em questão de diversificar seu negócio. Embora o Itaú ainda represente mais de 90% do seu resultado. Né? Porém, no entanto, vamos ver aí com o passar do tempo como é que vai ser essa estratégia de diversificação da Itaúsa. Aqui eu coloquei um gráfico, tanto incluindo dividendos quanto excluindo dividendos, você vai perceber essa correlação. Que é para explicar por que a Itaúsa está num patamar de preço interessante, né? Está bastante descontada. Mas, infelizmente, olhando no curto, médio prazo, não dá para te dizer que isso vai mudar. Porque a Itaúsa tem uma forte correlação com o índice Bovespa e a gente percebe que o Ibovespa está caindo, lateralizado para cair, né? Às vezes lateraliza, às vezes cai, assim como a Itaúsa, devido principalmente às questões do impacto político e econômico nas cotações. Então, nós estamos num momento até mundial muito conturbado. No Brasil não está sendo diferente. A gente está vendo o governo tentando emplacar aí suas ideias, né? E não consegue, e está tudo parado. Então, eu acredito que a cotação de Itaúsa só vai começar a retornar aos níveis ali pré-pandemia, conforme essas questões políticas no Brasil forem se acertando, tá? Enquanto isso não acontecer, eu não sou muito otimista quanto a uma elevação nas cotações. Porém, isso é uma oportunidade, né? Isso é uma oportunidade para nós comprar um ativo excelente a baixos preços, tá bom? Mas, como vocês podem ver pelo vídeo, não tem nada demais acontecendo com a Itaúsa. Pelo contrário, ela continua bem, fazendo a parte dela, entendeu? Conseguindo desenvolver seus negócios, fazendo aquisições e diversificando, né, seu portfólio. A cotação não responde por causa do momento político do Brasil. Assim, né, por isso que eu quis correlacionar a cotação de Itaúsa com o Ibovespa para vocês verem que é muito parecido. Então, não tem para onde correr, né? Nós vamos ter, para a cotação reagir, a gente vai ter que aguardar os desdobramentos políticos aí nos próximos anos. No mais, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Curta, compartilha e até a próxima, viu? Valeu!